Olá pessoal, retomando as nossas aulas sobre o WPF, hoje nós vamos falar um pouco sobre o DocPanel. O que é esse DocPanel, pessoal? O DocPanel é um container, então é um painel, vamos dizer assim, que pode armazenar ou agrupar vários outros elementos. Então vamos começar a utilizá-lo. Então clique em File, New Project, escolha WPF Application. E aqui eu vou colocar o nome de WPF Doc Panel. Ok. Agora, pessoal, nós vamos começar a utilizar o Doc Panel. Então, para que nós vamos utilizar o Doc Panel, pessoal? Em várias situações. Por exemplo, eu tenho a minha tela e eu quero agrupar os meus elementos de forma ordenada. Então, eu posso utilizar um Doc Panel para armazená-los, definindo a posição que os mesmos vão ocupar na minha grid, vão ficar posicionados na grid. Apesar de que a grid também pode ser considerada um container e pode ser utilizada para definir a posição em que os elementos vão ficar na sua janela. Mas hoje nós estamos falando do DocPanel, pessoal. Depois nós vamos ver um exemplo de como personalizar componentes utilizando o DocPanel. Então, como que eu posso utilizar o DocPanel, pessoal? Então, venho aqui na linha de código, DocPanel, olha lá, e crio o meu container. Agora, dentro dele, pessoal, eu posso inserir vários elementos, eu posso agrupar vários componentes. Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui no meu toolbox e vou adicionar um botão. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, peguei o botão, arrastei aqui para dentro do DocPanel. Olha o que aconteceu, pessoal. O botão ocupou todo o espaço do DocPanel. Maravilha. E se eu for colocar dois botões? Então aqui, ó, vamos definir nesse meu botão a propriedade content primeiro botão. Pronto. Olha lá. Então vamos inserir um outro botão, pessoal. Então vou copiar aqui mesmo e colar. Segundo botão. Olha o que aconteceu, pessoal. Toda vez que eu insiro um novo elemento dentro de um DocPanel, o que acontece? Esse elemento é inserido logo após o primeiro. Ó. Então, o primeiro ficou do lado esquerdo, o segundo ficou do lado direito e ocupou por padrão todo o espaço disponível do DocPanel. Então, se eu vier aqui e colocar um outro botão, olha lá, botão 3, terceiro botão. Vai acontecer a mesma coisa, ó. E assim sucessivamente. Ó. Quarto botão, ele vai sempre, por definição, ocupar o espaço restante do painel. Maravilha, pessoal. Então, o DocPanel serve para agrupar vários elementos dentro dele. Por meio do uso do DocPanel, eu posso inserir vários componentes em outros elementos, vamos dizer assim, em outros objetos. Depois nós vamos ver isso daí. Mas detalhe, pessoal, toda vez que eu for usar o DocPanel, eu vou ter que usar nesse sentido. Como assim nesse sentido? Os elementos vão vir logo um após o outro, da esquerda para a direita? Não. Eu posso definir em que posição esses elementos vão se encontrar. Por meio do quê? Por meio da propriedade doc, pessoal. Então, reparem só, eu vou abrir aqui a minha página, ó, só para vocês verem. Eu vou futuramente publicar esse post personalizando os componentes com o DocPanel, no WPF. E aqui vocês vão achar vários exemplos. E também, pessoal, tem outros sites muito interessantes, que são muito interessantes, como por exemplo, o WPF Tutorial, que tem um exemplo e uma descrição de como funciona o DocPanel, e o linha de código também tem vários exemplos. Eu deixei aqui no meu post o link para os dois posts aqui. Então, pessoal, como que eu posso fazer com que o meu DocPanel, com que os meus elementos sejam posicionados no meu DocPanel no local que eu desejar?
por meio da propriedade doc, pessoal. Então, olha lá. Eu posso fazer com que o meu elemento do botão, olha lá, botão 1, meu botão 1, seja posicionado no topo de quem? Do meu doc panel. Olha lá, fazendo com que eu adicione a propriedade doc dentro do botão. Então, doc panel.doc recebe top. Então, significa o quê? Eu estou falando para o meu botão ficar posicionado na parte superior de quem? Do meu doc panel. Então, aqui, ó, ao invés de ser na parte superior, eu vou colocar left. No segundo, olha lá, vamos ver. Em vez de colocar left, top, não, segundo eu vou até colocar top. O terceiro, pessoal, eu vou colocar, olha lá, bottom, que é a parte inferior. Então, olha aqui o que aconteceu. Primeiro botão, segundo botão, terceiro botão e o quarto botão eu vou colocar na parte direita. Olha lá. Como ele sempre, por padrão, ocupa todo o espaço, então vocês não viram diferença. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, pessoal? Eu vou colocar um outro elemento. Eu vou colocar um outro botão. O botão 5, quinto botão. E vou tirar aqui a propriedade doc, por enquanto. Olha lá, onde o quinto botão foi, ficou posicionado no centro do objeto, pois eu não defini o local que ele vai ficar, pessoal. Então, olha lá, como eu já defini esquerda, a parte superior, a parte inferior, a parte direita. O quinto botão, obviamente, vai ocupar o espaço do meio. Então, olha lá, vamos ver só uma coisa. Vou pegar a propriedade e vou colocar aqui, ó. E vamos ver se tem. Olha lá, não tem a parte central. Eu só tenho esquerda, direita, cima e baixo, que é o bottom, a parte inferior, e o top, que é a parte superior. Então, quando eu não informo nada, ele vai para o centro. Então, nós conseguimos aqui, pessoal, usar um doc panel para o quê? Utilizar vários elementos, ó, e definir em que posição esses elementos vão ficar. Então, aqui eu vou apagar esses dois. Olha lá, deixar o meu doc panel só com o esquerda, o topo e o inferior. Olha lá como é que ficou a apresentação. Se vocês vierem aqui no meu site, pessoal, vocês vão ver vários exemplos que eu retirei desses dois sites que eu indiquei, com a parte de codificação e também falando da propriedade, cadê? Deixa eu pegar o nome dela aqui. Last Shield Fill, igual a false. Então, o que acontece? Eu posso desabilitar a propriedade, pessoal, Last Shield Fill, fazendo com que o último elemento não ocupe todo o espaço do painel, do meu doc panel. Então, depois é interessante vocês testarem e caso tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato por e-mail ou pelo canal de perguntas do YouTube. Porém, qual foi a ideia? Por que nós vimos esse doc panel, pessoal? Eu vou deletar ele aqui, ó. A ideia de mostrar o doc panel hoje foi simplesmente para utilizá-lo para personalizar os componentes. Como personalizar os componentes? Imagine um botão, pessoal. Eu vou arrastar um botão aqui. Olha lá, o meu botão, bonitão aqui na tela. Então, eu vou pegar esse botão e vou fazer o quê? Eu vou colocar um texto, um content nele de texto. Então, vou pegar aqui, vou nas propriedades do meu botão e vou vir aqui no content, exemplo, ou melhor, vou colocar aqui texto do botão. Maravilha. Olha lá, texto do botão. Só que, e se eu quiser colocar uma imagem nesse botão, pessoal? Então, eu posso, ao invés de usar um texto, definir uma imagem para o botão? Posso. Inclusive, olha lá, eu vou pegar aqui, no nosso toolbox, um image. Olha lá. Eu posso colocar o image como um elemento externo.
ao botão. Então, o botão está aqui, pessoal. O image está fora do botão. Agora, eu vou definir uma imagem para o meu botão. Então, se eu olhar aqui, ó, eu preciso, na minha imagem, definir o local da imagem. Então, aqui em Source, ó, da minha imagem, eu posso escolher a imagem que eu quero mostrar no meu componente Image. O que eu vou fazer aqui, pessoal? No meu Solution Explorer, eu vou clicar com o botão direito, ADD, item existente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma imagem do meu computador. Então aqui, vou mandar mostrar todos os arquivos. Vou pegar esse gatinho. Olha o que ele fez, pessoal. Dentro do meu projeto, eu acabei importando uma imagem, PNG. Olha lá o gato, aqui dentro do projeto. O certo, na hora de trabalhar com imagem, pessoal, é criar uma pasta de recursos e adicionar essas imagens dentro dessa pasta. Como nosso objetivo aqui é mais compreender um pouco o uso do WPF, eu não estou fazendo isso. Então aqui eu já tenho a minha imagem do gatinho. Então olha lá, eu vou vir aqui, clicar no meu image, aqui embaixo, ó, ou posso selecioná-lo na tela, apesar que aqui fica mais fácil, e vir aqui em Source, a imagem do gato já vai aparecer aqui como um recurso. Se eu clicar, olha lá o que aconteceu, a imagem do gato apareceu na tela. Se eu der um Start, pessoal, vamos ver o que vai acontecer. Não vai funcionar corretamente ainda no nosso projeto. Olha lá. Reparem que eu estou clicando na imagem, só que o que está acontecendo? A imagem está sob o botão. Então, olha ali, ó, quando eu clico na imagem não acontece nada. Quando eu coloco o mouse fora da imagem, eu estou colocando o mouse no meu botão. Então, a minha imagem está sobrepondo o meu botão, pessoal. Maravilha. O que eu posso fazer aqui é redimensionar a imagem, modificando ela de lugar, para que ela não ocupe todo o espaço do meu botão. Ou eu posso fazer outra coisa, que é o que eu quero fazer aqui, pessoal. Eu quero pegar essa imagem e falar que ela faz parte do meu botão. Então, olha aqui, ó. Eu tenho meu botão aqui que eu estou arrastando, reposicionando ele. Ó, só para vocês verem. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha Windows. Vou aumentá-lo. Vou falar com que o meu gato não vai ficar ancorado dos lados, ó. Vocês estão vendo esse cadeadinho aqui? Tinha um cadeadinho do outro lado, eu desabilitei para fazer com que o gato não fique ancorado na tela e não fique centralizado. E agora no meu botão, pessoal, olha lá o que eu vou fazer com o meu botão. Deixa eu clicá-lo. Ele já está ancorado aqui. Deixa eu ver se ele está ancorado mesmo. Ó, está ancorado. Eu vou redimensionar o botão. Olha ali. E posicioná-lo aqui. Então, olha ali. Agora eu tenho um botão de um lado e eu tenho a minha imagem do outro lado. Maravilha. Se eu der um Start agora, pessoal, só para vocês verem, eu consigo passar o mouse sobre o botão e a imagem não atrapalha o botão. Mas o que eu quero fazer é tornar essa imagem um elemento do meu botão. Então, olha ali, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a imagem e vou arrastá-la para dentro do botão, pessoal. Como? Quando eu coloco a imagem sob o botão, vocês vão ver que vai aparecer o texto, ó, Press Alt to replace string with image. Então, ele está falando assim, ó, segure o Alt para trocar o texto pela imagem. Então, olha o que aconteceu. Agora, aqui no meu texto, ou melhor, na minha parte de código, o meu botão perdeu a propriedade content, que estava escrito texto do botão, e dentro dele foi definido como uma característica do botão a imagem. Olha lá. Com alinhamento definido para a esquerda e uma largura e uma altura. Eu vou até deletar aqui a largura e a altura. Para quê? Para a imagem ocupar apenas o espaço de quem? Do meu botão. Então, olha ali, se eu redimensiono o botão, pessoal, a imagem vai acompanhar
o botão, o tamanho do botão. Maravilha. E aqui no botão, como eu redimensionei o formulário, né? O botão acabou ficando escondido para o lado esquerdo. O que eu vou fazer aqui também, ó? Eu vou remover a propriedade da margem do botão para que o botão ocupe todo o formulário. Então, um detalhe aqui interessante, pessoal. Quando eu joguei a imagem dentro do botão, a minha propriedade contente sumiu. Então, significa o quê? Ou o meu botão deve exibir a imagem, ou ele vai ter que exibir o quê? O texto. Então, eu tenho que optar pelo texto ou pela imagem. Mas e aí? Eu não posso exibir os dois, o texto e a imagem? Posso. Como que eu posso fazer isso, pessoal? Exibir um texto e uma imagem dentro do meu botão. Que às vezes você vai querer personalizar os seus componentes. Eu posso fazer o que, pessoal? Dentro do meu botão, eu vou inserir o Dock Panel que nós acabamos de ver. Então, eu vou dar um Ctrl X aqui no meu Image. E aqui dentro do botão, pessoal, deixa eu aumentar o código para vocês visualizarem melhor. Olha lá. Eu vou inserir o meu Dock Panel. Pronto. E dentro do Dock Panel, eu vou colocar a minha imagem. E além da minha imagem, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um outro componente aqui, ó. Um label. Vou arrastar o label aqui para dentro. E no meu label, eu vou definir a propriedade contente, texto do botão. Olha ali, olha como é que ficou. Então, o meu gatinho e o texto. Só que, puxa vida, não ficou meio feio isso daqui? O texto não ficou espremido aqui do lado esquerdo? Por quê? Por padrão, sempre o último elemento que nós inserimos no Dock Panel, ele fica do lado direito. Então, o que eu vou fazer com o Dock Panel? Eu vou definir a posição, pessoal. Eu vou falar com que a minha imagem, olha lá, ou melhor, o meu texto, vamos alterar apenas o texto, dockpanel.dock, vai ficar aonde? Na parte de baixo, na parte bottom. E eu vou falar também com que o meu image, olha ali, deixa eu deletar aqui o alinhamento horizontal, que nós não vamos precisar dele. Eu vou falar com que o meu image vai ficar alinhado no topo, olha lá, do meu Dock Panel. Top. Então, o que aconteceu agora, pessoal? Se eu redimensionar a imagem, ó, vocês vão ver com que o meu texto ficou na parte inferior do meu botão. Por quê? Porque eu coloquei ele dentro do Dock Panel e falei para ele se posicionar na parte inferior, na parte bottom. E o meu gato, a minha imagem, está posicionado na parte superior do meu Dock Panel. Com isso, eu consigo personalizar os meus objetos, os meus componentes. Olha lá, eu peguei e coloquei um botão e o meu botão agora possui um texto e possui uma imagem. Então, aqui no meu texto, ó, do meu label, será que eu posso personalizar ainda mais esse texto? Posso. Vamos aumentar o tamanho do texto, ó, 16. Vamos colocar em negrito. Alinhar o texto. Deixa eu achar aqui. Maravilha. Deixa eu ver por aqui, pela parte de código, pessoal. Eu acho que vai ser mais fácil alinhar o texto pela parte de código do que pela parte de visual das propriedades. Então, aqui, horizontal, alinhamento, igual a center. Pronto. Eu estou falando que o meu texto, meu componente, vai ficar alinhado horizontalmente. Então, pronto, pessoal. Olha ali que bonito que ficou o nosso botão. Agora, o nosso botão tem um texto, tem uma imagem. E o nosso usuário vai poder usar o nosso
botão personalizado. Então, pessoal, nós vimos um pouco do componente DocPanel, vimos como inserir dentro de um botão uma imagem em um texto. Espero que tenha sido útil essa aula. Quem gostou, dê um like, compartilhe. E na nossa próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios, tentando usufruir o máximo aí desse recurso do DocPanel nos componentes como botão, listbox e outros elementos. Quem gostou, dê um like, compartilhe e até a próxima, pessoal.